A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a você que nos ouve aqui pela Rádio Correio da Serra. Receba mais uma vez aí o nosso fraternal abraço. Estamos começando agora o nosso programa Seara Espírita. Hoje comigo, Luciano Alencar, e com o nosso irmão Nilton Pereira, que é diretor da Aliança Municipal Espírita de Barbacena e coordena a área de estudo do Evangelho Minucioso de Jesus. Então nós estamos começando hoje o nosso programa e vamos convidar você para que juntos nós possamos fazer uma rápida prece, já embalados aí pelo programa anterior dos nossos irmãos da Igreja Católica e com a fala do pároco que acaba de abençoar aí os ouvintes através das ondas dessa rádio. Então, aproveitando esse clima de oração e prece, lembrando que Deus é um só, que o Cristo é o nosso mestre e que nos dirige a todos, nós vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus, rogando ao nosso Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, que nos abençoe, que nos ilumine e que permita que nós possamos vivenciar os ensinamentos da Boa Nova, nos transformando em pessoas melhores. Assim então, com a proteção do alto, nós pedimos a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que abençoe a você e a sua família. E a forma que nós temos de acessar essa luz, de fazer brilhar a luz que há dentro de cada um de nós e nossas almas, é compreendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. E para isso, o movimento espírita se dedica ao estudo do Evangelho. E nós temos uma obra do professor Allan Kardec, intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, e através dessa obra nós temos diversas chaves para a compreensão dos ensinamentos de Jesus, principalmente aqueles que são considerados ensinamentos simbólicos, através de parábolas, através de contos, que Jesus faz durante o Evangelho. Então é necessário entender o espírito da letra, porque, como já dizia Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. E para que nós possamos, então, entender o espírito da letra, existe um trabalho que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. E hoje, aqui no programa Seara Espírita, eu, Luciano Alencar, vou conversar com o nosso irmão Nilton Pereira, que é coordenador da área do estudo minucioso do Evangelho aqui da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. E que no primeiro final de semana deste mês de outubro, a Aliança promoveu, junto com companheiros daqui, de São João del Rei e de Conselheiro Lafayette, um encontro onde houve a possibilidade de estudar o Evangelho durante 2 dias, sábado e domingo, estudando o Evangelho com profundidade. Então, eu queria dar aqui as boas-vindas ao nosso irmão Nilton Pereira. Bom dia, Nilton. Seja bem-vindo no programa Seara Espírita. Bom dia, Luciano. Bom dia, irmãos. Que a paz do Evangelho do Cristo possa envolver a todos nós, nossos corações, que foi isso que Ele nos ensinou. Ter amor, ter paz, ter compreensão e nos amarmos como verdadeiros irmãos. Ô Nilton, como é que foi a experiência desse encontro que aconteceu lá na Casa de Retiros do Convento Franciscano do bairro Santo Antônio, onde os irmãos puderam estar lá por imersão, estudando o Evangelho e compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus. Você podia compartilhar conosco como foram esses momentos lá? Foi uma experiência muito especial. Fomos muito bem acolhidos pelas nossas irmãs, rompendo essas barreiras religiosas impostas por nós mesmos, porque o Cristo mesmo nunca colocou nenhum empecilho com relação a isso, nunca diferenciou ninguém pela religião. Então foi uma experiência muito rica, onde podemos aprofundar em várias passagens que o Cristo trouxe para nós. Tivemos um tempo de meditação, de troca de experiências, foi muito especial. Um crescimento espiritual muito grande, uma experiência muito rica.
E, Nilton, então, nesse contexto, né, do estudo minucioso do Evangelho, esse primeiro bloco do nosso programa Seara Espírita de hoje, você formulou aí algumas questões para que a gente pudesse, então, aqui conversar acerca desse estudo, para que as pessoas que nos ouvem possam se inteirar mais acerca do estudo minucioso do Evangelho. Então, vamos lá fazer o nosso bate-bola aqui, o bate-papo, né? Vamos sim, Luciano. Uma primeira pergunta é para a compreensão de nossos irmãos. O que é o estudo minucioso do Evangelho? Olha, o estudo minucioso do Evangelho é, na verdade, uma metodologia onde nós pegamos textos pequenos do Evangelho, geralmente um versículo. Contextualizamos esse versículo dentro do capítulo, dentro das ideias que estão ali circundando esse versículo. Procurando entender o que aquelas palavras significavam no século I. E utilizando ferramentas, instrumentos nos dados pelos espíritos superiores, nós vamos identificando os aspectos culturais, os aspectos geográficos, políticos, econômicos, históricos, mas tudo isso só para nós compreendermos, na verdade, o ensinamento moral, o ensinamento espiritual, para que nós possamos aplicá-los em nossa vida. E aí, para isso, nós usamos aquelas velhas perguntas da metodologia. O que o Cristo está querendo dizer? Para quem ele está dizendo? Por que ele está dizendo? Como ele está dizendo? Qual é o seu objetivo? O que nós podemos aproveitar? O que nós podemos aplicar na nossa vida prática? O que nós precisamos de modificar no nosso comportamento, na nossa existência, para que esses ensinamentos do Cristo sejam presentes na nossa realidade? Então, é uma metodologia assim simples, mas ao mesmo tempo profunda. Nós costumamos sempre dizer lá que nós perdemos às vezes horizontalmente, mas aquilo que nós ganhamos verticalmente, ou seja, estudamos um pequeno trecho para compreendê-lo com muita profundidade e para nós aplicarmos esses ensinamentos profundos em nossa vida, porque de nada adianta nós entendermos, compreendermos o Evangelho do Cristo se isso não fizer de nós pessoas melhores, se isso não fizer em nós a transformação necessária para a nossa vida. Porque existem muitos de nós que conhecemos os textos do Cristo com profundidade, mas será que todos nós sabemos aplicar esses conhecimentos nas nossas vidas, na hora dos nossos testemunhos, na vivência diária? Então, essa metodologia sempre puxa a nossa orelha nesse sentido, nos mostra o foco, porque o Cristo já lembrou que Ele, através dos seus ensinamentos, é o caminho da verdade, é o caminho da vida, e ninguém vai ao Pai senão através desse caminho. Luciano, e como que funciona, como que acontece esse estudo minucioso do Evangelho? As casas espíritas, elas escolhem um dia da semana, um horário da semana, que geralmente é em torno de 1h30 cada encontro, e convida aquelas pessoas que queiram, então, participar desse Evangelho. O ideal é que as pessoas tenham uma frequência, uma assiduidade, porque como vão se estudando os diversos versículos, um versículo é encadeado no outro, né? Então existe uma situação de continuidade. Mas também nada impede da pessoa estudar pontualmente esse ou aquele versículo. E aí, nesse encontro, a metodologia que nós entendemos mais adequada é aquela que nós chamamos de roda de conversa. Então nós fazemos uma roda, um círculo, todos nós já tivemos com antecedência a informação de qual versículo seria estudado, significa que todos nós podemos estudar o versículo antecipadamente. E aí, chegando lá, cada um de nós vai colocar o que entendeu daquele versículo. E existe uma pessoa coordenando ali, mediando os diálogos, mas não existe professor, né? O nosso mestre é o Cristo. Todos nós aprendemos juntos, todos nós temos a mesma importância, todas as contribuições são muito bem-vindas, exceto que existem aqueles um pouco mais tímidos que ficam mais ouvindo, né? Mas a gente sempre estimula a participação de todos e cada um coloca ali um tijolo na construção dessa grande obra
que é a compreensão do Evangelho. Então é muito informal, é muito simples, não existe aquela preocupação acadêmica, teológica, né? Não tem prova, avaliação, não tem nada disso. O que tem é o quê? É um grupo de irmãos que reúnem os seus talentos, a sua compreensão, as suas competências, as suas habilidades, para que nós possamos atingir o objetivo de entender Jesus. E lembrando, Luciano, que apesar de ser um estudo sério, é um clima descontraído, de irmãos, de companheiros, buscando a compreensão do Evangelho, né, que é o que ele nos ensina. Isso de forma alegre, né? A gente sempre coloca isso. Então, é muito descontraído, é muito alegre, e nós bebemos em diversas fontes. Então, a gente parte do Evangelho, depois nós vamos buscar na doutrina espírita as contribuições para entender aquela parte do Evangelho, mas também nós buscamos nas outras ciências. Nós buscamos até também nas outras compreensões filosóficas, religiosas, para que a gente possa, por comparação, fazer uma análise e tirarmos as nossas próprias conclusões. E aí está um outro fator importante. Cada um pode chegar à conclusão que quiser. Não existe a imposição, né, dogmática dessa ou daquela interpretação. Digamos assim, é um estudo livre para livres pensadores que querem se aproximar de Jesus. São várias facetas de uma mesma verdade. E até lembrando uma tradição rabínica, na época de Paulo de Tarso, os doutores da lei que estudavam as Escrituras, eles eram chamados a dar muitas interpretações do mesmo texto. Chegavam a 70 interpretações de cada texto. Então, talvez nós estejamos, ainda que com um arquétipo aí coletivo, revivenciando essa prática rabínica de examinar o mesmo texto por múltiplas possibilidades, por múltiplos olhares, com pontos de vista diferentes. Isso nos enriquece muito, porque a cada semana nós nos surpreendemos. E cada companheiro traz uma contribuição que às vezes nós nunca tínhamos pensado. E a soma disso tudo, esse caldo, a consequência disso tudo, é uma compreensão melhor daquilo que Jesus nos disse. E nesse estudo, Luciano, será que a pessoa que deseja começar tem necessidade de pegar o grupo desde o início? Ou já se pode integrar algum grupo de estudo? Olha, o grupo é aberto, os grupos são abertos, as pessoas podem chegar e sair quando quiserem. É um encontro de portas abertas, a liberdade é total, não precisa nem de alvará para entrar nem para sair, o estudo é livre. É claro que a pessoa vai pegar o grupo no estado em que ele se encontra, mas ela vai poder compartilhar os seus saberes, aprender, mas os grupos não são fechados, muito pelo contrário, a presença de todos é muito bem-vinda. A próxima questão é: onde há grupos de estudo minucioso do Evangelho? Em Barbacena, as casas espíritas, elas têm esses estudos organizados em diversos lugares e dias diferentes. Então, aquelas pessoas que tenham interesse podem procurar a Aliança Municipal Espírita, podem procurar os centros espíritas aí próximos da sua casa, onde você frequenta, e buscar informação, que há uma série de grupos estudando em dias e em horários diferentes aqui na nossa cidade e na nossa região. E qual é a finalidade desses grupos de estudo? A finalidade primeira dos grupos é compreender melhor o texto. A segunda finalidade é poder aplicar esse conhecimento na nossa vida, talvez seja a mais importante. E a terceira também é criar um núcleo de convivência. É muito importante nós participarmos de grupos por afinidade. Porque se a gente vai, por exemplo, ver as mídias, se nós vamos assistir a televisão, ler o jornal, acessar as redes sociais, a internet, nós vamos verificar que, infelizmente, a maioria das informações ali veiculadas, elas constroem muito pouco para o nosso progresso espiritual. Ao contrário, muitas vezes elas até nos deprimem, né? Quando nós, ao contrário, vamos em busca do Cristo através de um grupo afim, aquela hora e meia que nós passamos ali não é só para iluminar a nossa mente, é também para alimentar o nosso coração. E nós saímos desses encontros fraternais com as energias renovadas,
pela oportunidade de convivermos com os nossos irmãos, de estarmos em contato com a espiritualidade, com a mensagem do Cristo e passarmos ali momentos de convivência fraterna e edificante. Então eu diria que essas 3 finalidades saltam aos olhos, né? E voltando a dizer, não é com uma preocupação meramente teológica de conhecer, não, é com uma preocupação prática, é o estudo e a prática na nossa vida de forma equilibrada. E qual é a utilidade desse estudo em nossas vidas? A utilidade do estudo minucioso do Evangelho é permitir uma visão mais ampliada da nossa própria existência. É, na verdade, mostrar para nós as causas, mostrar para nós a compreensão dos efeitos dessas causas. É mostrar para nós que o caminho da evolução espiritual já está traçado desde sempre e que nós precisamos de nos apropriar dessas informações para que nós possamos seguir o caminho, porque se nós não conhecermos o caminho, qualquer caminho serve. E às vezes esse nosso caminho tem muitas variantes, tem muitos obstáculos, e nós precisamos estar atentos. Quando nós estamos em grupo, às vezes uma palavra, uma informação que um companheiro do grupo traz, nos desperta a consciência. E aí nós vamos atingir aquela situação ideal, que é o despertamento da nossa consciência espiritual. Nós podemos medir a nossa evolução espiritual pelo tamanho da consciência que está desperta. Tanto é assim que o Espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, nos diz que a nossa mente é, na verdade, dimensionada pelo tamanho da consciência que nós já despertamos. Então, o estudo minucioso do Evangelho nos permite expandir a consciência, dilatar a nossa compreensão sobre a vida espiritual, sobre o mundo, sobre nós mesmos. E aí, certamente, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Esse desenvolvimento interior vai fazer de nós seres muito mais alinhados com a nossa essência, com a nossa realidade espiritual, com Deus, do que com a nossa personalidade. E aí é algo que nós trabalhamos muito lá, a diferença entre a individualidade e a personalidade. A individualidade somos nós, espíritos, almas, consciências, inteligências. Personalidade é aquela roupagem que nós utilizamos para viver essa existência, essa experiência corporal. Então, você que nos ouve, pode nos conhecer, eu pelo nome de Luciano Alencar, o Newton, pelo nome de Newton Pereira, podem compreender e conhecer a nossa personalidade. Mas a nossa individualidade, ou seja, quem nós somos como espíritos, somando todas as experiências anteriores, nós somos um ser muito mais abrangente e muito maior do que a nossa personalidade demonstra. E o estudo minucioso, a todo momento, nos lembra disso. Nós somos consciência, nós somos alma, nós somos espírito. Mas estamos atualmente utilizando uma personalidade para vivermos aqui na Terra temporariamente, usando essa personalidade como instrumento do progresso para o despertamento consciencial. Então, isso é algo muito profundo e muito importante para as nossas vidas. E o Evangelho, o estudo minucioso do Evangelho, é mais um instrumento, mais uma ferramenta para nos favorecer essa caminhada, essa trajetória. E o Cristo, Luciano, ele passou para nós, para poder auxiliar a todos, o seu Evangelho, várias passagens, várias parábolas. E nessas parábolas, um tempo verbal, uma imagem, uma situação, todas elas contêm um grande ensinamento espiritual, um grande significado espiritual. Como isso funciona no Evangelho Minucioso Mildinho? Nós aprendemos com o professor Allan Kardec, com Emmanuel e tantos outros estudiosos do Evangelho de Jesus, que nenhuma palavra que Jesus disse ali está colocada ao acaso. Todas as palavras, todo o contexto, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, tem uma finalidade, tem um sentido.
através desse estudo, nós vamos perseguir esse sentido. E o que é mais interessante, quanto mais nós pesquisamos, estudamos, mais nós encontramos sentidos novos e mais profundos. Então é um estudo que eu poderia dizer que ele é infinito, porque quanto mais você estuda e aprofunda, mais você tem como buscar novas informações e novos esclarecimentos. Então, em razão disso, nós vamos compreender que aquelas pessoas que têm interesse de conhecer Jesus podem sim utilizar essa ferramenta, procurando o Centro Espírita e, se quiser, ligando para a Aliança Municipal Espírita no telefone 3333-8054, na parte da tarde, que lá existe a relação dos centros espíritas, os contatos, aonde você pode se inteirar melhor. E também eu tenho certeza que o nosso irmão Newton Pereira aqui, como coordenador dessa área, vai estar à sua disposição para te esclarecer acerca desse estudo e daquelas casas que ainda não têm o grupo de estudo minucioso que queiram implantar, não é isso mesmo, Newton? É isso mesmo. Qualquer casa que queira implantar esse estudo, é só procurar nós no departamento da AME, que temos uma equipe que está disposta a ajudar, a implantar, a iniciar essa caminhada, que é muito rica para todos nós. E lembrando aqui aos nossos ouvintes e aos nossos internautas, que existe um livro da Federação Espírita Brasileira que trata das orientações para o estudo do Evangelho. Esse livro foi coordenado pela Célia Maria Rei de Carvalho e pelo Antônio César Perry de Carvalho, que à época dirigiam a Federação Espírita Brasileira, e contém a contribuição de diversos mineiros que ajudaram aqui a levar essas informações para o Brasil. E lembrando que esse trabalho é um trabalho que existe há mais de 50 anos no Grupo Emmanuel de Belo Horizonte. Aqui em Barbacena foi trazido há mais de 15 anos pelo nosso irmão Honório Onofre de Abreu, e os seus continuadores, seus pupilos, participaram da obra, tais como o Haroldo Dutra Dias, o Afonso Chagas, o Wagner Gomes da Paixão e a nossa querida irmã Angélica Maia, lá de Lavras. Esses 3 mineiros participaram dessa obra, além do Luiz Cláudio Costa, lá de Viçosa, que também contribuiu. Então, fica aí a dica e a sugestão para você participar de um grupo de estudo do Evangelho no Centro Espírita aí mais próximo da sua casa. Dando sequência, então, ao nosso programa Seara Espírita de hoje, nós, nesse segundo bloco, vamos falar sobre essa questão que é tema do Encontro da Família 2017, Família Laboratório de Almas, Planejamento Reencarnatório e Convivência Familiar. E para isso, o Newton também elaborou aqui algumas perguntas que nós vamos então agora aprofundar para que você possa saber de antemão o que será conversado lá amanhã à tarde no Encontro da Família Espírita. Luciano, por que a família é considerada um laboratório de almas? Olha, o Espírito Emmanuel diz que a família é um cadinho redentor. Você que nos ouve, sabe o que é um cadinho? É uma palavra às vezes utilizada, mas nem todos nós sabemos o que é. O cadinho é um aparelho utilizado em laboratório de química, onde os elementos químicos eles são manipulados e produzem caloria. Um calor que pode chegar a 2.000 graus. O cadinho suporta uma temperatura de 2.000 graus Celsius. É muito 2.000 graus? Bastante, né? Hoje nós estamos aqui no máximo aí a uns 30 graus, né? Imagina 2.000 graus, é muito. Então o que o Emmanuel diz? Que a família é um cadinho redentor, ou seja, ela é um laboratório de almas, porque é nela que se reúnem aqueles espíritos afins para se amarem e continuarem a sua jornada evolutiva, uns ajudando aos outros. Mas também é o lugar onde nós nos reencontramos com aqueles espíritos com os quais nós temos compromissos do passado, para que haja o reajustamento desses compromissos e que aqueles elos de dor, de desamor, se transformam em elos construtivos de aperfeiçoamento, amor, paz e felicidade. E por que é laboratório? Porque o laboratório, via de regra, é onde se faz experiências. E é na família que nós vivemos as experiências mais profundas. Quer ver um exemplo? Se você vive solitário,
via de regra, você desenvolve, na maioria das vezes, o egoísmo. Porque você não tem que compartilhar nada com ninguém, tudo que você tem é seu, o tempo é para você administrar do jeito que você quiser, a sua vida gira em torno de você mesmo. Então, se você não tiver muita atenção, você pode ficar uma pessoa individualista e egoísta. Agora, se você vive em família, aí não. Você tem que compartilhar o seu tempo, a sua atenção, o seu espaço, os seus recursos, a sua agenda. Você tem que conciliar os interesses, você tem que pensar no outro. E aí muitas vezes você aprende a pensar mais no outro do que em você, como é o caso, por exemplo, da nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais. E aí o processo familiar nos enriquece de experiências. E por isso que espiritualmente nós podemos comparar a família como um laboratório de almas, onde todos estão ali para aprender o amor e para desenvolver os processos educativos a partir da vivência. E sendo este laboratório, há um planejamento na constituição dessas famílias? Como acontece essa união de seres para constituir uma família? Essa pergunta é muito boa e muito complexa. O Espírito Emmanuel, ele nos diz que as nossas famílias, elas não são criadas ao acaso, que as nossas famílias são planejadas no mundo dos espíritos. Também nos dizem isso o Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, e tantos outros autores, como, por exemplo, o Cristiano Torque, no livro Espiritismo, Passo a Passo com Kardec, onde ele nos traz a ideia da constituição da família. E esses laços familiares, eles não começam aqui no corpo, eles começam na dimensão espiritual. Então, como que, via de regra, acontece? Antes de nós nascermos aqui, antes de nós passarmos pela experiência corporal, nós já existimos na dimensão espiritual. E lá nós fazemos um planejamento, como será o nosso retorno para a Terra. E dentro desse planejamento, nós escolhemos em qual família nós vamos nascer, e nós escolhemos qual a família que nós vamos constituir. Mas será que sempre nós cumprimos o planejamento? Ou será que o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, interfere nesse planejamento feito antes da nossa chegada na carne? Nós vamos observar que, como Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, nós planejamos, e na hora que nós chegamos aqui, nem todos nós conseguimos cumprir o planejamento. E aí é necessário fazer um replanejamento. É necessário nós reajustarmos, nós recomeçarmos. E aí é onde estão muitos conflitos. Porque quando nós encarnamos, via de regra, a maioria das vezes, ao invés de nós estarmos comportando como espíritos, nós comportamos ainda de uma forma mais instintiva e mais material. E aí, esse nosso comportamento pode interferir no planejamento que nós fizemos. Mas, de toda sorte, dizem os espíritos, nada acontece ao acaso, e tudo que acontece, ainda que fruto da nossa liberdade de escolha, vai nos ensinar lições profundas para nós levarmos enquanto almas. Então, Luciano, muitas vezes a gente vê determinados questionamentos, principalmente na época da juventude, onde quando tem alguma dificuldade, às vezes a pessoa fala assim, eu não pedi para nascer. Então isso é uma inverdade. Todos nós pedimos para nascer, escolhemos o lugar, os pais, a família e ainda os desafios que nós precisamos de superar. Então todos nós pedimos, e eu diria mais, nós imploramos para nascer e nascer naquela família, junto daqueles seres que são os mais comprometidos com o nosso progresso. Então, seguindo essa linha de raciocínio, como podemos explicar que na mesma família possui pessoas tão afins, tão queridas e outras antipáticas? Uns amigos, outros inimigos. Nós vamos verificar então que é a sabedoria divina atuando na nossa existência. Por quê? Se lá estão os espíritos simpáticos e afins, com esses é fácil de conviver. Nós temos uma busca comum. E essa afinidade, essa sintonia faz com que essa convivência seja muito salutar, muito construtiva. Mas aí Deus permite que entrem lá espíritos que não têm afinidade.
antipáticos, inimigos. Para quê? Exatamente para nós demonstrarmos os valores espirituais que nós já adquirimos e ajudarmos aquela criatura a se tornar uma criatura simpática, uma criatura amiga, uma criatura que possa evoluir junto com aquele grupo familiar. E quantas vezes nós é que somos os antipáticos? Nós é que somos os inimigos. É porque a gente sempre fica pensando, não, em casa sempre tem ali uma ovelha que é desgarrada, né? E se a ovelha desgarrada somos nós? Nós temos que pensar nisso, porque a gente sempre pensa que é o outro. Nós sempre projetamos no outro a causa do conflito. Mas será que a causa do conflito não somos nós mesmos? Será que a ovelha desgarrada que nós estamos apontando não se refere à nossa própria individualidade, à nossa própria personalidade, ao nosso próprio comportamento? Essa reflexão tem que ser feita. E ainda, o professor Allan Kardec nos diz que aqui entre nós há dois tipos de família. A família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Vamos explicar isso. Às vezes, você tem um parente espiritual que é muito mais próximo de você que um parente consanguíneo. Às vezes, você tem um amigo que é muito mais irmão seu do que o seu irmão de sangue. Às vezes, o amigo que não tem parentesco nenhum sanguíneo contigo é muito mais fraterno e muito mais próximo a você do que aquele que nasceu no mesmo lar que você, dos mesmos pais, mas com os quais você não consegue identidade, comunhão, parceria, amizade. E eu tenho certeza que você que nos ouve deve ter casos assim, provavelmente até mesmo na sua família. Pode ter alguém da sua família corporal que você não entende muito bem, que você não consegue dar conta de relacionar. E às vezes uma pessoa de fora que você relaciona muito bem e que tem um vínculo de fraternidade muito mais profundo. Isso então explica o porquê que nós temos dois tipos de família. A família pelos laços do espírito e a família pelos laços do corpo. Necessariamente, nem sempre, elas convergem no mesmo lar, no mesmo ambiente. Por isso que nós observamos tantas famílias com grandes conflitos, né, com grandes dificuldades, né, e outras, às vezes, numa dificuldade material muito grande, mas com uma paz, com uma imensa tranquilidade. É verdade. E aí nós vamos assistir isso todos os dias. E qual que é a grande finalidade? É acabar com a inimizade, acabar com a antipatia, fazendo com que aquelas pessoas possam se respeitar, se aceitar, se ajudar mutuamente. E todas elas vão sair melhor dessa convivência. Então, dentro dessas finalidades, o que mais você poderia destacar para a gente como finalidade das famílias? Bom, a finalidade da família também, nós não podemos nos descurar que ela é, desde sempre, considerada a célula da sociedade. O Instituto da Família é muito antigo. Desde que a humanidade habita a Terra, algum tipo de família existe, desde os homens primitivos. É certo que no início, essa família era mais um clã. Essa família, ela era uma tribo que foi se aperfeiçoando e que deu origem à humanidade que nós estamos vendo hoje. Mas por que é importante nós termos essa visão sociológica da família? Essa visão psicológica da família? É porque é lá que tudo começa. Aonde que nós encarnamos? No seio de qual organização? Da organização familiar. Então, ela é o primeiro berço, a primeira escola, a primeira acolhida. E a finalidade nossa na Terra é a nossa autoeducação, é a família que contribui muito para que esse processo comece. A família é a primeira educadora. A família é o primeiro lugar onde nós aprendemos as regras de convivência, o trabalho, o esforço, a união. Então a importância da família é enorme. E embora a mídia às vezes diga que essa família é uma instituição que está superada, nós vamos verificar que essa fala é completamente inadequada. O que nós tivemos foi a modificação do conceito de família, com a abertura, com a mudança da cultura, dos valores,
humanos e sociais, nós tivemos a mudança do padrão de família. É claro que ao falar de família aqui, nós estamos falando só daquela família do século XIX, onde nós tínhamos o pai, a mãe, os filhos e os agregados, né? Sogro, sogra, às vezes colaboradores que participavam da família, parentes, etc. Hoje o conceito de família é plurimo, é amplo. Existem diversas formas de família dentro do contexto social, do contexto jurídico. Mas nós podemos entender como família a reunião daquelas pessoas que se unem para atingir aqueles seus objetivos comuns, para criarem um vínculo permanente de colaboração, de cooperação, de amor, de fraternidade. Então, dentro desse contexto, a família é fundamental, porque se a família está saudável, a sociedade está saudável. Se a família está corrompida, está desorganizada, a sociedade também estará. Então, o tema é da mais relevante importância. Luciano, você usou o termo a família como célula, né? Nós observamos que uma pequena célula pode estruturar todo o organismo físico, né? E assim funciona a família com relação à sociedade? Com toda certeza, uma família doente, dentro do corpo social, se equipara a uma célula doente dentro do corpo humano. Então, se uma célula doente pode até matar o corpo, uma célula doente dentro da sociedade pode sacrificar a sociedade, né? Então, nós temos que fazer essa analogia e nós temos que entender que todas essas famílias são regidas por uma lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, que o professor Allan Kardec destaca lá no Livro dos Espíritos. E outro ponto que você falou é com relação às mudanças que ocorreram já no sistema familiar. Nós vamos observar uma grande diferença das famílias da antiguidade para as famílias atuais. O que você poderia falar para a gente com relação de como lidar com essas diferenças? Com respeito. Eu acho que nenhum de nós pode exigir do outro que copie aquele modelo, aquela escolha, aquele padrão que nós entendemos como adequado para nós. Muitas vezes o que é adequado para mim pode não ser para você. O que é adequado para você pode não ser para mim. Então, a convivência com a diferença, ela tem que ser baseada no respeito, na alteridade, na resiliência. Então, nós precisamos de desenvolver a empatia, nos colocarmos no lugar do outro e tratarmos o outro como nós gostaríamos de ser tratados. E essa regra é uma regra de ouro e não é nova. E o Cristo reforçou isso muito. Fazei ao próximo aquilo que nós queremos que o próximo faça para conosco. Então, se eu quero que o meu modelo de família seja respeitado e aceito, eu tenho que respeitar e aceitar o modelo de família do outro. É claro que com respeito recíproco. Eu penso que nós vivemos um tempo em que essa discussão, inclusive, hoje está em todas as mídias, a questão da ideologia de gênero, das orientações sexuais, da forma de constituição das famílias. E isso hoje é uma discussão do dia, da ordem do dia. E o Espiritismo se coloca de uma forma muito serena com relação a isso. O Espiritismo diz assim, que nós devemos seguir a nossa consciência e que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, assim como ensinou Jesus. Ora, se nós pensarmos e agirmos dessa forma, não haverá discriminação, não haverá preconceito, não haverá luta de ideologia. Não precisa de ideologia. Para que ter ideologia de gênero se todos nós nos amarmos e nos respeitarmos, nos colocarmos no lugar do outro e não queremos impor esse ou aquele padrão como o padrão, o único padrão correto. Nós vivemos um mundo de diversidade. Nós vivemos um mundo onde há um multiculturalismo. E nós precisamos de estar muito atentos com relação a isso. E o nosso principal exemplo é Jesus. Pode pegar o Evangelho. Estuda o Evangelho todo com profundidade. Você vai ver ali Jesus repreendendo as pessoas por conta do modelo de família que elas criaram. De acordo com as suas próprias escolhas ou opções.
Jesus respeita todo mundo e ensina o caminho do bem e o caminho do amor. Se nós estamos no caminho do bem e do amor, nós estamos vivendo uma lei universal. E nós não podemos impor o nosso ponto de vista para ninguém. O Chico Xavier sempre nos lembra que nós precisamos de ser rigorosos conosco mesmos, mas indulgentes para com os nossos irmãos. Cada um vai se ajustar de acordo com o seu livre-arbítrio, com a sua experiência. Se a experiência der certo, ele progride. Se der errado, ele aprende. Ele pode até estacionar, mas é uma experiência que ele tem que passar. Não é possível você viver a experiência do outro. O outro tem que passar pela experiência, tirar suas conclusões, se aquilo foi construtivo ou não, para ele se autodefinir. E aí está a maturidade espiritual, a autonomia. É você conseguir discernir o que é bom para você, o que é bom para o outro, o que é bom para a humanidade. Então, o Espiritismo não tem dificuldade nenhuma de debater ideologias, porque a nossa ideologia é a ideologia de Jesus. E até porque, Luciano, cada um como individualidade, cada um está passando por um momento com experiência diferente, né? É isso mesmo, cada um no seu tempo, com a sua necessidade e com as suas escolhas. E assim, o tempo passou e nós estamos chegando ao final do nosso programa Seara Espírita de hoje. Agradecendo a você aí, ouvinte, que esteve conosco durante esse programa. E nós vamos agora manifestar as nossas gratidões, né? Então, Newton, eu coloco aí mais uma vez o microfone da Rádio Correio da Serra, do programa Seara Espírita, à sua disposição para as suas considerações finais. A gente gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui divulgando o trabalho do Evangelho, buscando a compreensão do que o Cristo quis nos passar, nos ensinar a sermos todos como irmãos, buscando sempre nos amarmos e sermos cada vez melhores. Que o amor, que a paz do Cristo possa envolver a todos. Que assim seja. Que assim seja, e para você então aí que nos ouviu mais uma vez, receba aí o nosso fraternal e caloroso abraço, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos amigos espirituais, que abençoe a você, abençoe a sua família. Você tenha um ótimo final de semana, seja muito feliz e realize aqui todos os seus planos que te façam uma pessoa melhor rumo ao seu progresso espiritual. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.